Prosseguindo aqui com o nosso curso. Então, pessoal, agora nós vamos começar a conversar a respeito de rótulos. O que são rótulos? Rótulos são conteúdos que a gente cria que vão aparecer aqui na nossa página principal. Então, o rótulo, no momento em que a gente faz a criação dele, ele já vai aparecer automaticamente aqui na nossa página. Aqui eu posso demonstrar para vocês como rótulos. Aqui, olha só, o cães de aluguel aqui, né? Então, a gente tem o nosso pôster aqui e a sinopse do filme aqui. Então a gente faz dessa forma para poder deixar o nosso curso mais bonito, mais interativo, mais interessante. O rótulo ele não é muito recomendado para a gente poder adicionar conteúdos para os alunos, a não ser que a gente queira colocar o nosso conteúdo diretamente aqui na página principal. O rótulo ele é um artifício que eu particularmente eu acho ele bem interessante para poder dar uma cara mais, dar um tchan a mais na nossa página principal. Antes de eu mostrar o rótulo para vocês, aqui eu vou criar um rótulo aqui com vocês para poder demonstrar o funcionamento dele. Então, em primeiro lugar, eu vou vir aqui em ativar edição e eu vou então adicionar uma atividade ou recurso. E eu vou explicar para vocês qual que é a diferença entre atividades e recursos, que a gente vai conversar bastante a respeito delas durante o curso, e é importante que você saiba a diferenciação entre as duas. Atividades são tarefas que vão ser passadas para o professor e que vão ser respondidas pelos alunos. Não necessariamente vai ser algo que vai valer nota, mas na atividade a gente vai ter uma via dupla de comunicação. Então o professor ele vai se comunicar com o aluno ele vai poder se comunicar tanto com o professor, como também com outros alunos, como também com os moderadores, todos que estiverem participando ali dentro do curso. A gente vai configurar então para definir como é que esse fluxo da informação ele vai funcionar ali. Mas, a priori, a gente pode dizer que é parte do professor para o aluno e que o aluno também consegue passar um feedback para o professor. Recursos, a gente já tem que eles são somente do professor para o aluno. Então, a possibilidade do aluno interagir com o professor vai ser pouca. Então, com isso a gente diferencia os dois modos aí da gente tratar as informações. Aqui a gente consegue ver, né, aqui o próprio Moodle ele faz uma diferenciação entre as atividades e os recursos. Então, se eu clicar aqui, eu vou fazer uma filtragem aqui das atividades, e se eu clicar aqui na parte dos recursos, a gente vai fazer uma filtragem, então, pelos recursos. E aqui, como primeiro aqui, eu vou adicionar o rótulo. Abriu aqui, então, a nossa janelinha do rótulo. E aqui eu tenho um editor HTML. Eu vou estar conversando com vocês agora porque a gente vai utilizar bastante nesse editorzinho aqui de página dentro do nosso Moodle. Então ele é um editor que ele é bem completo, ele se parece bastante com aquele editor do Word, né? Então ele não tem, obviamente, todos aqueles recursos que o Word tem, mas ele tem bastante recursos e coisas bem interessantes para a gente utilizar, né? E a gente vai utilizar bastante dentro do Moodle esse editorzinho aqui que ele oferece para a gente. Tanto no momento que a gente estiver adicionando um rótulo aqui, como quando a gente for adicionar páginas, né, e outros tipos de recursos, a gente for adicionar tarefas, né, e outros tipos de atividades. Então a gente vai utilizar bastante e nesse momento aqui eu já vou vencer com vocês aqui o nosso editorzinho de texto. Então aqui a gente tem essa abinha aqui que aumenta e diminui as opções que a gente tem para poder utilizar dentro do nosso editor de texto. Aqui nesse primeiro ícone a gente tem opções pré-formatadas, né, para poder colocarmos aqui. Então eu vou colocar aqui, conheça mais sobre Quentin, com Q maiúsculo, Tarantino. E aqui eu vou colocar isso aqui como um título, um cabeçalho grande. Então ele vai colocar aqui, conheça mais sobre Quentin Tarantino. Aqui eu vou abrir um site de Lorem Ipsum. Aqui, e vou gerar um parágrafozinho de Lorem Ipsum para eu poder colocar aqui. Peguei esse parágrafo, coloquei aqui. Então, com esse editor, a gente consegue criar um texto naqueles moldes que a gente criaria dentro do Word. E aqui, com esse editor aqui, a gente faz a diferenciação, então, dos níveis de cabeçalho. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a vida de Quentin Tarantino. Selecionar aqui, e aqui eu poderia colocar um cabeçalho médio aqui. Aqui, mais para frente, eu poderia estar colocando isso aqui ou em negrito, né, ou então em itálico. Aqui eu posso colocar listas não ordenadas, listas ordenadas. Aqui eu tenho indentação, né, e aqui eu consigo indentar e desindentar o texto. Marcelo, eu não sei o que é isso. Vou mostrar para vocês. Então, quando a gente indenta um texto, olha só, a gente dá como se fosse uma tabulaçãozinha aqui, né, para ele poder
avançar um pouquinho esse tópico aqui. Deixa eu pegar só esse aqui, né, e dar uma indentada nele aqui. E eu consigo avançar ele um pouquinho, eu consigo diminuir o recuo da esquerda dele aqui, né, para ele ficar mais apertadinho aqui nesse canto. Não gostei? Posso voltar ele para cá e ele fica normal. Posso aplicar mais de uma indentação? Posso também. Aqui temos a opção de links aqui, então eu posso selecionar um pedaço do texto aqui e adicionar um link. Então esse link aqui eu vou adicionar uma URL aqui, ou navegar aqui até nos meus repositórios, né, para poder apontar para algum conteúdo dentro do Moodle. E aqui eu tenho a opção de abrir esse link em uma nova janela. Então se eu marcar essa caixinha, no momento em que o usuário ele clicar nesse link, ele vai ser aberto em uma nova janela. Vou desmarcar porque eu não vou clicar um link por agora. Eu tendo um link, eu posso selecionar esse texto e removê-lo com essa opção aqui de remover o link. Então eu vou retirar ele da formatação do texto. Aqui eu tenho vários emojis aqui, né, para poder colocar dentro do meu texto que o próprio Moodle ele fornece. Aqui eu tenho a opção de adicionar imagens, então eu posso pegar uma imagem de uma URL que eu venha pesquisar dentro do Google, ou eu posso pegar de dentro dos repositórios que eu possuo aqui no Moodle, né, uma imagem que já esteja gravada aqui dentro da minha plataforma. Aqui eu tenho a opção de adicionar um arquivo de áudio ou vídeo também, né? Então eu tenho um arquivo de áudio ou vídeo salvo no meu computador, eu posso estar adicionando então esse arquivo de áudio ou vídeo, né? E se o tamanho desse arquivo ele for permitido para que seja feito o upload dele, ele vai ser realizado. Eu não recomendo muito essa opção porque ela vai fazer com que a gente consuma bastante espaço dentro do nosso servidor de arquivos. Então eu recomendo que os vídeos eles sejam colocados no YouTube, né, porque aí o YouTube ele vai cuidar da armazenagem, da distribuição desse vídeo. E se a gente não quiser que esse vídeo ele seja público, a gente tem opções lá de colocar o vídeo como privado, né, e colocar ele dentro aqui da plataforma do Moodle. No entanto, se você tiver uma infraestrutura que suporte que os vídeos eles sejam enviados para cá diretamente, não tem problema nenhum de utilizar isso. Aqui a gente tem também a opção de gravar áudio. Então aqui a gente pode iniciar a gravação de um áudio e esse áudio ele vai aparecer aqui dentro do nosso conteúdo do nosso Moodle aqui. Temos a opção aqui também de gravar vídeo. Né? Então a gente poderia clicar aqui e iniciar então a gravação de vídeo. Vou voltar aqui um pouquinho para poder explicar melhor para vocês essas opções aqui que a gente tem de conteúdos multimídia. Então olha só, aqui na minha opção de adicionar vídeo, eu vou adicionar aqui um arquivo de mídia, né, ou com uma URL, ou eu posso selecionar aqui se ele vai ser um arquivo de áudio ou de vídeo. Eu tenho opções aqui de exibição, então eu posso pegar um vídeo do YouTube, colocá-lo aqui e adicionar esse arquivo de vídeo aqui à minha tela. Né? Já nesses aqui, eu vou estar enviando para o servidor onde o meu Moodle ele está hospedado. Né? Então, com essas duas opções aqui, eu vou estar fazendo isso e esse vídeo ele vai estar sendo gravado aqui diretamente na minha hospedagem. Então, isso aí pode acabar gerando uma sobrecarga, né, no meu sistema de arquivos. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essas opções. Eu vou abordar elas melhor quando a gente estiver tratando de alguns tópicos avançados em relação ao editor de texto aqui. Aqui temos a opção de gerenciar arquivos, então eu posso adicionar arquivos aqui para poder aparecer aqui. Né? Aqui conteúdo H5P, né, que é uma parte bem avançada do Moodle e que eu não vou tratar dela por agora. Né? E que nós vamos tratar mais profundamente disso aqui nos tópicos futuros. Aqui mais opções de formatação, então sublinhado, taxado, subscrito, sobrescrito. As opções aqui de alinhamento de texto, então alinhamento à esquerda, centralizado e à direita. Aqui a gente tem o editor de equações, então com esse editor de equações a gente pode criar equações para poder adicionar aqui ao nosso editor de texto do nosso Moodle. Aqui a gente tem a opção de inserir caracteres, né? Então a gente tem aqueles caracteres especiais que a gente pode adicioná-los, né? Como caractere de copyright, por exemplo, e aqui, por exemplo, né, o por milhar, né, ao invés de ser porcentagem por milhar, né, a gente pode adicionar por meio dessa opção aqui de inserir caracteres. Aqui podemos criar uma tabela também, então aqui a gente coloca uma descrição de áudio da tabela, né, uma posição da legenda dela, se vai ficar no topo ou se vai ficar no fundo da tabela, né, se a gente vai definir o cabeçalho, se a gente vai definir o cabeçalho nas colunas da tabela, nas linhas ou em ambos, tanto nas colunas quanto nas linhas. E aqui para a gente adicionar uma tabela, a gente coloca a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, e olha só, ele já insere essa tabelinha aqui para a gente. Vou dar um Ctrl Z, ok? Aqui a gente tem a opção de limpar formatação, então eu poderia, por exemplo, selecionar esses dois textos aqui
e fazer a limpeza da formatação deles. Então olha só o que ele fez aqui, ele removeu o negrito que estava nesse texto aqui. Vou colocar de novo. Então esse cursor aqui de limpar a formatação, ele faz a limpeza de coisas como essas aqui, mas ele não vai limpar, por exemplo, os cabeçalhos, ele vai manter como está. Aqui, assim como no Word, a gente tem as opções aqui de desfazer o que nós fizemos ou refazer. Então olha só, que eu posso desfazer e refazer. E a gente tem uma ferramenta de verificação de acessibilidade. Então se eu clicar aqui, olha só, ele vai me dar a informação aqui se esse meu texto aqui ele está acessível, né, de acordo com as regras que essa ferramenta verifica. Então, ele é bem interessante no momento em que a gente procura ser cada vez mais inclusivo, principalmente dentro dessas plataformas de disseminação de conhecimento, né, a gente consegue verificar então a parte de acessibilidade. Aqui a gente tem um botãozinho aqui de ajuda para a leitura de tela. E aqui, clicando nesse botão, a gente vai visualizar o código HTML que é criado no momento em que a gente elabora algo aqui. Então, se você tiver conhecimentos aí de HTML, né, você vai poder então fazer uma edição direta aqui no código-fonte do texto que você está escrevendo, né, do conteúdo que você está preparando, e para poder torná-lo mais adequado àquilo que você deseja. Um pouquinho aqui mais para baixo, a gente tem aqui a disponibilidade, né? Então nós podemos mostrar aqui na página do curso esse rótulo, né? Ou nós podemos ocultá-lo. Aqui a gente tem opções de restrição de acesso, que depois eu vou trabalhar um pouquinho melhor com vocês a respeito dessas opções aqui de restrição de acesso. Temos a parte aqui de conclusão da atividade, e aí nesse momento eu recomendo a vocês que sempre quando criarem um tópico, a não ser que o propósito de vocês para o tópico seja diferente de destacar algo na página, de dar uma interatividade maior na página, é interessante a gente marcar aqui, né, não indicar a conclusão da atividade, porque o tópico, né, porque o rótulo ele é mais utilizado, né, para poder dar esse tchan na página e não tanto para poder apresentar atividades para os alunos. Então, nesse caso aqui, eu vou marcar não indicar a conclusão da atividade, e aí eu vou descer um pouquinho aqui e eu vou salvar e vou voltar ao curso. Então, salvei, olha só, ele mostrou aqui para mim. E aí deixa eu mostrar para vocês rapidamente o que a conclusão da atividade ela faz, né? Se eu deixasse aqui ela como marcada. Olha só, os estudantes podem marcar manualmente a atividade como concluída. Vou salvar aqui, e aí olha só, ele vai adicionar aqui um botãozinho aqui de marcar como lido, e aí o estudante ele vai poder marcar ou não isso aqui, né, indicando que ele leu ou não leu esse tópico. Então aqui, por eu utilizar os rótulos mais com esses fins estéticos, né, eu opto então por não marcar aqui, não indicar então a conclusão da atividade. Salvei aqui, então nós temos o nosso rótulo aqui, e a seguir eu vou mostrar para vocês então, né, como criar então o nosso conteúdo do Cães de Aluguel, né? Vamos colocar aqui o pôster do nosso filme então e vamos adicionar a sinopse do nosso filme. Então vou vir aqui em adicionar uma atividade ou recurso, vou selecionar aqui recurso e vou adicionar um novo rótulo. Então, adicionei aqui o novo rótulo, ok? E agora eu vou vir aqui no nosso curso que a gente tem e vou pegar aqui o Cães de Aluguel para poder fazer a cópia de um lado para o outro aqui. Então vou vir aqui, vou editar as configurações, então eu vou ver esse texto aqui, né? E aí eu vou então copiar esse texto para cá, esse texto, vou dar um Ctrl C nele aqui, vou jogar ele para o lado de cá, e eu ainda preciso colocar a imagem aqui. Como é que eu vou fazer para poder copiar essa imagem? Eu vou clicar aqui no meu curso do Moodle, vou desativar aqui a edição dele, e vou fazer download desses pôsteres aqui. Então olha só, fiz o download desses pôsteres, vou extrair eles aqui para uma pasta minha, então vou colocar aqui na minha área de trabalho mesmo, vou colocar aqui um QT, e aí eu vou fazer então o upload dessa imagem. Vou vir aqui e vou clicar nesse botão, vou navegar nos repositórios e vou selecionar a opção aqui, enviar um arquivo. E aí vou escolher o arquivo aqui, né, e vou pegar aqui então a minha imagem do Cães de Aluguel. Então adicionei aqui, vou enviar esse arquivo, e aí olha só, ele já colocou então aqui o meu arquivo. E aí eu vou reduzir aqui essa imagem para metade dela, vou colocar 250 aqui de altura dela, para ela poder ficar um pouquinho mais adequada. O alinhamento aqui eu vou colocar alinhamento à esquerda, e vou colocar aqui que essa imagem é apenas decorativa. Vou salvá-la aqui. Então olha só, salvei, e aqui eu já coloquei então o meu pôster aqui, a sinopse aqui do lado do pôster, e aqui eu já posso salvar então e voltar ao curso.
Olha só, no momento em que eu fizer isso, eu já tenho aqui então o meu tópico. E aí que ele, olha só, está colocando aqui marcar como feito. Eu vou editar aqui, eu vou remover essa opção aqui na conclusão da atividade. Vou colocar aqui não indicar a conclusão da atividade e vou salvar. Que a minha intenção aqui é que enquanto o aluno ele vá navegando, ele vá lendo essas informações, mas que aquelas informações mais importantes elas sejam acessadas diretamente dentro do curso. Então, demonstrei aqui para vocês como criar um rótulo, e aí eu vou pedir para vocês para que façam isso em todos os outros filmes aqui, se você for fazer dessa forma o curso, né, se você for utilizar o curso do Quentin Tarantino como um exemplo, né, que você faça o download do arquivo zip com as imagens e que você adicione então todos os rótulos aqui aos outros filmes, aos filmes restantes. E assim a gente conclui então a nossa aula de rótulos, né, demonstrando aqui como criar rótulos então dentro da nossa página do Moodle. Então olha só pessoal, já fiz a criação aqui então, né, da forma como ele ficou aqui nessa outra página e vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou só remover esse exemplo aqui de rótulo que eu criei para vocês, né, para vocês poderem visualizar, que na introdução a gente vai colocar outras coisas. Mas olha só, aqui então a gente tem a introdução, tem o Cães de Aluguel, né, com o pôster aqui e a sinopse aqui, e para baixo todos iguais, Pulp Fiction, Jack Brown, Kill Bill Volume 1 e 2, Bastardos Inglórios, Django Livre, Os Oito Odiados e Era Uma Vez em Hollywood. Vou só ajeitar uma coisa aqui no nosso tópico aqui, que olha só, Era Uma Vez em 3 pontinhos Hollywood, para poder ficar bem fidedigno mesmo, ok? Então, é importante que vocês observem se quando vocês fizerem, ele vai ficar exatamente dessa forma aqui, né? E aí em seguida a gente vai para o próximo tópico do nosso curso.